A aula de agora é sobre arcos e ângulos. Nessa unidade, então, a gente vai ver quais são as unidades para medir arcos e ângulos, tá? Então, o que é um arco geométrico? Arco geométrico ele é uma das partes da circunferência delimitadas por dois pontos, inclusive esses pontos, tá? Então, se eu vou marcar dois pontos aqui. Então, marquei os dois pontinhos que eu chamei de A e B. Se eu ligar os pontos A e o B fazendo esse arco aqui, menor, eu tenho um arco. Agora, se eu ligo os pontos A e o B por esse outro lado aqui, eu também tenho um arco, só que é o arco maior. Então, aqui destaquei o arco maior AB e o arco menor AB. Então, o que é um arco? São uma parte da circunferência que é delimitada por dois pontos. O que é medida angular e comprimento de arco? Então, a gente já viu que o arco é uma parte da circunferência delimitada por dois pontos. Então, eu delimitei aqui um ponto qualquer, tá? E aqui. Toda circunferência, ela tem um centro. E desse centro até a extremidade, a gente tem o que chamamos de raio, ok? Então, o que é a medida angular e o comprimento de arco? Como a gente viu que o arco é uma parte da circunferência, então, o comprimento de arco é essa parte aqui, ó, tá? A beiradinha da circunferência aqui que eu vou destacar. Então, tá aqui o arco destacado. Se esse aqui é o arco, então é ele que vai ter um comprimento, tá? E associado a qualquer arco, a gente sempre tem um ângulo. Então, vou marcar aqui, ó, um ângulo, tá? Como que é formado esse ângulo? É de um extremo do arco até o centro e do outro extremo do arco até o centro. Então, aqui eu formei tem um ângulo associado a esse arco aqui, ok? E esse ângulo, ele tem uma medida. Então, a medida angular vai ser relacionada ao ângulo. Então, aqui é bem fácil. O arco tem o comprimento, o ângulo tem a medida angular. Comprimento de uma circunferência de raio R. Então, a gente já viu que toda circunferência ela tem um raio, ela tem uma medida angular e tudo parte do centro, ok? Agora, a gente vai relacionar a medida do comprimento, tá? Que é a medida da volta toda, com a medida do raio, ok? Então, o raio vai do centro até a extremidade. Então, aqui eu tenho um raio. Aqui do outro lado, oposto a esse aqui, eu tenho outro raio, ok? Esses dois raios, eles dão a medida de diâmetro, ok? Então, sempre o diâmetro vai ter a medida de 2 R's. Então, qual que é a relação entre comprimento com o raio R? O comprimento de qualquer circunferência, então, o comprimento C de qualquer circunferência, dividido pelo diâmetro, sempre vai ser π, ok? O famoso π. Então, só que aqui o diâmetro é difícil a gente ter. Geralmente a gente tem o raio, tá? Mas eu sei que o diâmetro mede 2 raios. Então, aqui eu vou fazer a substituição. No lugar de eu colocar o D, eu vou colocar 2R, que são 2 raios. Percebam aqui na figura, tá? Igual a π. Esse 2R que tá dividindo o C, eu vou passar para o outro lado, ele vai passar
a multiplicar o π, ok? Agora, eu só vou ajeitar aqui. O comprimento da circunferência, qualquer circunferência, sempre vai ser por essa fórmula aqui, ó. 2πr. Aqui é um R, tá? O prof errou. Então, é sempre essa fórmula aqui, ó. Comprimento de qualquer circunferência em função do raio é sempre com essa formulazinha aqui, tá? Vamos ver um exemplo. Então, se eu quero determinar o comprimento de uma circunferência de raio 8, vamos supor. Então, o raio é 8 e eu quero determinar o comprimento dessa circunferência. O que eu vou fazer? Vou jogar nessa formulazinha aqui, tá? Então, a formulazinha vai ser sempre a mesma, 2πr, tudo multiplicando. O comprimento é que eu quero saber, então, vai ser 2 vezes o π, a gente troca por 3,14, tá? Vezes o raio, que é 8. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 3,14 vezes 8, a gente tem que é 50,24, tá? Então, para um raio de 8 centímetros, o comprimento da circunferência seria de 50,24 centímetros também. Agora, a gente vai ver medida de uma circunferência de raio R, de uma volta completa. Tá, mas a prof já não falou isso? Não, tá? O que a gente viu anteriormente? Deixa eu puxar aqui, ó. A gente viu comprimento de uma circunferência. Então, o comprimento está sempre relacionado à distância que eu ando quando eu saio de um ponto, dou toda a volta na circunferência e retorno a esse ponto. Isso que é comprimento, é medida em centímetros, em metros, em quilômetros, dependendo do problema, tá? Agora aqui, na medida de circunferência de raio R, quando fala de medida, é medida angular, tá? Para quem ficou com dúvida, volta um pouquinho no vídeo que tem ali comprimento, circunferência e medida angular, comprimento de arco, tá? Então, na anterior, aqui em cima, a gente falou de comprimento de arco. Agora, a gente vai falar de ângulo, tá? Medida angular. Então, uma volta completa em graus, tá? Em graus. Então, por exemplo, saí desse ponto aqui, dei uma volta completa na circunferência e retornei ao mesmo lugar. Então, eu dei uma volta de 360 graus. Em radianos, que é outra medida utilizada para cálculo do arco aqui, do ângulo, aliás, é 2π, tá? 2π radianos. Ou seja, 2π radianos é a mesma coisa que 360 graus. Ambos representam uma volta completa na circunferência. Então, se eu der só meia volta na circunferência, então, uma volta completa é 360 graus ou 2π radianos. Se eu der meia volta, então, por exemplo, então, metade vai ser metade desse, metade desse. Isso significa que 1π, que é metade de 2, vai ser igual a metade de 360, que são 180 graus, ok? Se eu andar a metade disso aqui de novo, ou seja, vai ser 1/4 da minha volta. Aqui é tá representando a meia-lua, né? E eu quero a metade disso aqui. Então, 1/4 da volta completa. Então, é a metade disso. Então, π sobre 2 vai ser igual a metade de 180, que é 90 graus. E assim por diante.
Então, aqui uns exemplos para ficar mais claro. Eu quero transformar as medidas de graus para radiano, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a regrinha de 3. Eu sei que 1π é a mesma coisa que 180 graus, tá? Eu tenho 240 graus, então eu quero saber em radianos quanto é que vale. Então, eu vou chamar isso aqui de x, tá? Agora, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 180 igual π vezes 240. Vou pôr aqui 240 π, tá? O 180, ele tá multiplicando, então, ele vai passar dividindo o 240 π, ok? Aqui eu consigo simplificar, ó. Simplifica por 10, cancela os zeros. Então, ficou 24π sobre 18. Aqui eu consigo simplificar ainda por 6. 24 dividido por 6 é 4π. E 18 dividido por 6 são 3. Aqui não dá mais para simplificar. Então, significa que 240 graus é a mesma coisa que 4π terços, ok? Agora, eu quero transformar 100 graus em radianos. Então, o que que eu vou fazer? A gente sempre parte da informação que a gente tem, tá? Eu sei que 1π é 180 graus. Eu quero saber quanto que é 100 graus. Então, eu coloco aqui, grau embaixo de grau. E chamo isso aqui de x. Agora, eu multiplico o cruzado. X vezes 180 igual π vezes 100, que vai dar 100π. O 180 tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser igual. Aqui, simplifica por 10, já cancela os zeros. Sobrou 10π sobre 18. Simplifica aqui por 2. 10 dividido por 2 é 5 π. Pode esquecer do π. E 18 dividido por 2, 9. Então, 100 graus é a mesma coisa que 5π nonos. E se for o contrário? Eu tenho a medida em radiano e eu quero transformar para graus. É a mesma coisa, a gente vai partir do mesmo princípio, tá? 1π vale 180 graus. Quanto que eu tenho? Eu tenho 4π quintos. Aqui na regrinha de 3, o segredo é vocês colocarem as informações no lugar correto. Se eu tenho radiano, vai embaixo de radiano. Se eu tenho grau, vai embaixo de grau, tá? Então, aqui, π vale 180 graus, eu tenho 4π quintos. Então, quanto que vale? Então, vamos chamar de x. Multiplica cruzado aqui, ó. Eu tenho o x vezes o π igual 180 vezes 4π quintos. 4π quintos, ok? X vezes π igual. Observe que esse 180 aqui, eu consigo dividir pelo 5. Então, vou fazer essa divisão. Dá 36. Então, vai ser 36 vezes o 4π que ainda tá ali. 4π, tá? Observem aqui, ó. Esse π tá multiplicando, então, ele vai passar dividindo tudo isso aqui, tá? 36 vezes o 4π, dividido por esse π aqui, que é outro. Quando a gente tem números iguais, em cima e embaixo, em uma operação de frações, eles se anulam, tá? Então,
Por exemplo, se eu tivesse 2 sobre 2, eles iam se anular. Ou 4 sobre 4 iam se anular. Aqui é a mesma coisa, porque o π é um número, tá? Então, ele se anula. O que que sobrou? 36 vezes o 4, que é 144. Portanto, 4π quintos é a mesma coisa que 144 graus.